Não. Não? Abre direto? Não tá vazando som aí, né, Ju? Aqui é aberto. Não, ali não tava, não, porque o de sexta vazou, não. Mas é só que estavam falando aqui coisa do futebol. Vamos direto. Não, vamos Lá em direto, lá não tem. Tá. Vai gravar direto. Então vamos lá então. Estamos aqui então, direto da News aí, mais uma vez. Não, mas eu já vou falar no ar esse negócio aqui do futebol feminino aqui. Não, vamos falar isso aí. Vamos falar. Só bombar. Vamos ver quem é que ganha lá. Olha lá. Vamos ver quem é que ganha. Vai lá, vai lá. Estamos de volta agora no segundo bloco do Esporte no News. Anteriormente nós estávamos com a participação rápida das novas comunicadoras da Rádio W News, aí, estão em acertos aí. Vamos falar sobre o empreendedorismo, a Karen e a Aline, que vai falar sobre os assuntos pets na Rádio W News. Antes nós conversamos com o André, o nosso WhatsApp é o 5198-162624, o telefone é o 5140661066. O site é www.radiownews, a fanpage Rádio W News. O aplicativo tudo junto, bem leve, Rádio W News, técnico Juruba Barbosa. As entidades parceiras formadoras da Rádio W News é a STBM, Sindicivis, Sintergs, Sindicama, Semap, Amapeg, Cepeg, Sindicaixa, Sindetes, Persegues, Avante, Sinapeg, Sindial, Sindiperícia, Abeg, Meu bom dia, André. E até eu quero te pedir desculpa, André, que segunda-feira foi uma falha minha, viu? Eu estava numa correria com esses negócios aí de volta de Natal, novo, hein? E nós tínhamos agendado, eu tinha agendado o outro junto aqui, me desculpe, mas daí eu te agendei aqui para hoje. Eu já queria conversar contigo, já fazia tempo, sobre as meninas, as gurias do sul, desculpe o nome correto. E diga uma coisa, André, antes de nós iniciarmos, eu estava ontem na Rádio Granal, até sobre o debate sobre a questão das torcidas. Houve um fato aí, até ele vai vir aqui quarta-feira, mas ele explicou bem direitinho lá na Rádio Granal, do jogo, da final do futebol feminino aí do Grenal, da questão dos sinalizadores. E eu fiquei estarrecido como a Justiça Desportiva do Estado, acho que provavelmente do Brasil, trata o futebol feminino como amador. E aí eu fui, inclusive falei lá na Rádio Grenal, e hoje de manhã, até antes de eu fazer a tua chamada que tu vinha aqui na rádio, eu fiz uma pesquisa no Wikipedia sobre a seleção brasileira para tu ver a falta de respeito, e aqui eu vou dizer a dona CBF, tem com o futebol feminino a nível nacional. Vamos ver aqui, os títulos. O Brasil foi 3 vezes campeão pan-americano, medalha de ouro, Santo Domingo 2013, Rio 2007, Toronto 2015. Foi campeão de uma universidade de verão, em Pequim 2001 e 2005. Os Jogos Mundiais Militares, que a seleção teve em 2011, foi campeão. O Brasil foi 6 vezes campeão da Copa América de Futebol Feminino. 91, 95, 98, 2013, 2010, 2014. Vamos ver aqui, vamos ver. A Copa do Mundo. Torneio máximo do futebol feminino, o Brasil ficou em segundo lugar em 2007, vice-campeão mundial. Terceiro lugar em 1999. Depois teve uma Algarve Cup, deve ser algum torneio, ficou em segundo. A Copa de Ouro Feminino ficou em segundo em 2000. Esse Algarve Cup foi em 2016. As Olimpíadas, também é outro top de linha dos Jogos Olímpicos, que é a maior competição de atletas do mundo, onde o futebol está inserido.
O Brasil foi medalha de prata em Atenas 2004. E foi em Pequim 2008 também medalha de prata. Os Jogos Pan-Americanos em 2011 foi medalha de prata também. No Torneio Internacional Feminino, segundo lugar em 2010. E na Universidade, medalha de bronze em Bangkok, deve ser 2007. Bangkok e Cheve, não sei onde fica, 2011, e Kazan, 2013. Então, quer dizer, tu vê, André, todos esses títulos, a Marta sempre aí no top de linha do futebol mundial, vamos colocar a Cristiane, aqui no Rio Grande do Sul, né, que nós tivemos mais projeção foi a Bel, que fez mais sucesso, e agora a Duda. Ainda o futebol feminino continua sendo tratado como amador. Não, e tem uma Andressinha também. Ah, a Andressinha também. Andressinha. Bem lembrado. Deixa eu falar da Andressinha. É, a Andressinha. Tem o Maurine, tem o... A Maurine, obrigado. A Maurine, Obrigado. Bom dia, amigos. Bom dia, amigos da Rádio W News. Bom dia, mesa aí. Amigo Paulo Furtado, é sempre um prazer a gente poder estar aqui, né? A gente tem essa parceria da Gurias do Sul com a W News, também com a SSTVM, e a gente fica muito contente de poder vir falar de futebol feminino. Hoje, na verdade, vem falar de futebol feminino, um pouco também das categorias de base do masculino, e um pouco também do futebol 7, algumas coisas que estão acontecendo aí. Mas vamos abrir aí com essa parte que tu falaste muito bem, do feminino. Exatamente. E já para abrir sobre isso, né, eu queria dizer que o futebol feminino, além, né, disso, tudo que você colocou aí, tem mais a questão das categorias de base do feminino. Porque as categorias de base, isso a nível de seleção, tá? Quando a gente fala tanto no campo quanto no futsal, são multicampeões. Elas são equipes que ganharam e ganham e não tem um investimento mínimo para serem campeãs. É aí que eu fico pensando, como é que se formata equipes com tão pouco, né, e se consegue fazer um trabalho de qualidade. Então a gente fica pensando assim, de que forma a gente poderia melhorar isso. A CBF, a gente vê todos esses problemas que estão acontecendo hoje, que estão aí nesse imbróglio aí, que é das questões jurídicas, né? Alguns aí já estão alguns já foram presos, outros estão aí a serem presos, né? Pelos desvios, né? E, na verdade, não só a falta de investimento, mas também o que não chega também às atletas, que isso é um problema. Então, isso a gente fica muito triste. Eu queria saudar hoje os trabalhos que são feitos hoje no Rio Grande do Sul, da mesma forma, tentando fazer uma obra com pregos com martelo de borracha, que é o que acontece hoje aí, vai ao interior afora aí, nessa questão do feminino, que agora a CBF passou essa informação de que os clubes terão de ter o feminino, porém, de que forma isso? Que investimento? Da onde saem esses valores? Porque os clubes também, aí a gente fica questionando, não, mas o futebol masculino tem que repassar. Não, mas não é isso. Nós temos que ver uma situação, antes de nós fazermos uma lei, a gente tem que ver da onde que saem esses valores. E a gente tem da onde saem esses valores. Os valores de investimento hoje da questão do futebol feminino, assim como para projetos sociais, para tudo, eles têm sim. Nós temos hoje uma base de impostos que nós pagamos sobre várias coisas que são produtos que estão no mercado, que são sim cobrados taxas extremamente altas e que poderiam ser repassados diretamente. O ICMS, por exemplo, ele é uma das situações que ele poderia ser trabalhado dessa forma. O imposto de renda, não aquele 2% que eles colocam lá para projetos e associações, que o cara tem que levar um monte de documento e no final o cara não consegue aquilo. E eu acho que tem muitos projetos aí que tem essa possibilidade de conseguir
fazer esses trabalhos de melhoria dentro desses projetos, que no mínimo poderia dar um suporte. Eu não digo que vai manter o projeto, mas que possam pelo menos ajudar. Me diz uma coisa, André. Eu não sei se tu acompanhou o campeonato estadual gaúcho. Eu até vou dizer sinceramente, André, tu sabe que a minha missão é um pouco difícil, porque é muito evento, é muito jogo, às vezes eu não consigo ver tudo. Mas eu fiquei sabendo que tinha, aí no interior não tinha nem estádio para as meninas, era num campo, esse tipo de campo, desculpa a expressão, de várzea, né? Não tinha arquibancada, as pessoas ficavam de pé e clubes assim praticamente sem estruturas nenhumas, né? Então isso é complicado, né? Pelo menos os times que vão participar do campeonato vão pelo menos no estádio, no estádio municipal da sua cidade, né? Que vão pelo menos jogar no estádio, né? Todas as cidades têm um estádio municipal, que eu saiba, né, André? Não existe cidade aqui acho que nem no interior do Rio Grande do Sul que não tem um estádio do município, né? Pode ser o mais simples, o mais humilde possível, mas sempre tem um estádio, né? Quando a gente entra nessa situação, a gente fala muito da questão política, né? Às vezes na cidade, essas questões políticas influenciam muito, né? E eu acho que o futebol, ele tem que estar acima da política. Eu acho que além, eu acho que nós como torcedores, falando de pessoas que trabalham com futebol, a gente tem que estar além da política. Na questão que eu falo de política partidária, né? Sim. Não todos temos que ser políticos, temos que ser ativos, temos que sim fazer o melhor possível para somar, para criticar positivamente. Quando a gente fala nessa crítica, a gente tem que criticar, com certeza. Só que a gente tem críticas construtivas. E uma das coisas, nós estamos com o nosso meu Face, está saindo toda hora lá, não sei o que aconteceu. Hoje deu um pano lá. E aí tem gente lá, já tem umas pessoas já lá no. Mas está ao vivo ali, eu não sei. Então, estou ao vivo. Só está dando uma pane lá, mas já vamos verificar essa situação. Mas tu está com a Wi-Fi? Aí, agora sim, agora estamos lá. Qualquer coisa chama o Júlio aí, que o Júlio já... O Júlio é o cara. O Júlio dá um toque mágico aí. Esse é o cara. Mas daí, André, continuando aí. E a gente, só para complementar, assim, eu até entrando dentro desse assunto, a gente fala assim, hoje, por exemplo, o Internacional, que fez um investimento, né, grande em atletas agora para esse ano de 2018, e eu vejo algumas críticas quanto o Grêmio está levando a jogador. Eu fiquei pensando, não, isso é ótimo. É ótimo. A competitividade em questões de quando a gente trabalha para fazer o melhor pelo futebol feminino e quando se entende que precisa sim fazer equipes de competições boas, investir para isso acontecer, isso puxa um lado, puxa o outro. Isso é normal no Rio Grande do Sul. O Grêmio e o Inter vivem sempre pensando naquilo que o Osso está fazendo, porque o Osso está fazendo melhor, eu vou fazer melhor, e assim sucessivamente para as equipes que são também do interior, que também fazem essa questão de estar nessa competitividade. E isso ser competitivo hoje é importantíssimo dentro da questão esportiva. Eu não sei, o André, eu não acompanho direito o Grêmio, até eu vi o Grêmio no Grenal, infelizmente não, porque eu não tive condições realmente, porque o Grêmio até que não jogava em Porto Alegre, jogava mais em Eldorado, então eu tive muita dificuldade de acompanhar o Grêmio. Mas eu vi no Grenal, o time do Grêmio, que é treinado com essa menina, agora está no Inter, né? Sim. Mas as informações que eu tinha é que o apoio lá não era o apoio que se deveria ter do futebol feminino, André. Até eu gostaria de trazer o pessoal do Grêmio aqui, né, conversar a respeito disso aí, né? Mas eu tenho muita dificuldade de trazer o pessoal do feminino, até, um pouco até eu tenho do Inter também, mas vamos já estar agendado comigo semana que vem, o diretor, o Guilherme, vai estar aqui para nós conversar bem também sobre essa questão do futebol feminino no Inter. E até, André, eu aqui na W News, eu fiquei a semana toda do primeiro jogo do Grenal, pedindo por gentileza que o Grêmio
deixasse as meninas atuar na arena, né? E aí não obtivemos o resultado, né? A gente pediu que eu abria para as meninas, ser legal jogar na arena, né? Aí sempre jogou lá os funcionários, não sei quem, IPTC, jogaram dentro do campo da arena e as meninas não tiveram esse privilégio, essa valorização de jogar lá na arena. Né? Aí é difícil, né? Eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ser revista agora para esse ano aí. Os investimentos não foram, já começaram lá no Brasileiro, né? Não foi todo aquele investimento que era necessário, porque se achava, na verdade lá, eu penso, né? Que no Rio Grande do Sul a gente tem muitas jogadoras, né? De boa qualidade. Verdade. Então, e hoje jogando assim, estou falando hoje de futsal, falo hoje de futebol 7, falo no campo também. E isso passando para o interior, que tu estava comentando, imagina se o Grêmio não teve a possibilidade, né, de jogar na arena, imagina no interior as equipes jogarem em estádios. Né? Então a gente faz esse link aí, e que eu posso te dizer que o que a gente tem de possibilidade, eu acho que como eu digo, eu sou crítico, mas eu sou um crítico, tem que estar acontecendo as coisas para a gente criticar. Está acontecendo. Então eu acho que agora, esse ano, a gente tem que pensar para frente. Eu acho que esse ano eu já vejo uma projeção melhor. Eu vejo o Inter muito bem projetado, né? Vejo que o Grêmio não vai ficar atrás, e o Grêmio vai fazer o seu melhor para poder competir, né? Porque não foi bem, né? Nessa competição o ano passado, e aí esse ano vai ter que ir bem. E o gauchão muito bom feminino esse ano, né? Por esses investimentos. E eu queria até dizer que tem jogadoras assim, ó, a nível seleção brasileira. Hoje o que a Paloma, do atacante do Inter, está jogando é a nível seleção brasileira. É verdade, eu acompanho a Paloma, realmente concordo contigo. A gente tem outras jogadoras que eu posso aqui falar sobre a Karina, né, que já está um pouco da idade aí, mas que ainda está jogando muita bola, né? Agora passou pro Inter, estava no Grêmio. A Karina estava no Grêmio, né? É uma maestra, né, da bola, e a gente pode informar outras jogadoras aí. Tem como a Taba também, que estava jogando no Grêmio, a Tefa, que no meio campo preenche o meio campo, faz uma questão de aquele preenchimento do volante que faz os lados do campo, e aí tinha informações aí que ela tem propostas aí para clubes do exterior, né? Isso é interessante. E agora vai começar a questão da janela, né? Porque nada é investimento à toa. Vai ter agora janela para o feminino igual tem para o masculino. Então isso tem que se profissionalizar. E outra coisa, né, André? A gente tem que aqui falar a realidade. Essas meninas aqui, até estão todas elas relacionadas aqui no que eu estou vendo, né, da seleção brasileira, elas estão no futebol porque elas jogam fora no exterior, que lá são bem remuneradas, bem valorizadas, porque se ficarem no Brasil, desculpe a expressão, morrem de fome no Brasil. Porque, infelizmente, e os clubes não vão me dizer que não tem dinheiro, por amor de Deus. Para contratar aí certos jogadores aí, que não jogam nada. O Fred vai ganhar milhões, acho que no Atlético Mineiro. Sim. Né? Com todo o respeito que me deve o Fred já passou o tempo dele. Já passou o tempo dele. E aí ganhou vamos dizer um outro exemplo, antes no Internacional, foi encostado no Internacional ganhando um monte de dinheiro. Então, quer dizer, se tem dinheiro, os clubes estão investindo em certos jogadores que não resolvem nada. Repasse um pouco o feminino, não o caso do Inter, que o Inter tem feito um trabalho bonito no feminino, mas os outros clubes aí no Brasil tem. Vou voltar aqui, senão o pessoal lá. Ok. Deixa eu até aqui aproveitar aí que tá voltando aí. Já tem umas pessoas já linkadas aí. Sim. Tem a Carol aí, que está ao vivo aí, tem o Rômulo,
Tem um pessoal aí, tem o Juan Andres. A Carol tá lá em Floripa lá, tá lá de Floripa lá. Uma galera aí, a gente daqui a pouco vou mandar abraço para todo esse pessoal aí no intervalinho que a gente fizer aí, eu já vou anotar aqui e vou mandar um abraço para todo mundo. André, e outra coisa, como é que tá, quando tu dá uma ajeitada ali, as gurias do Sul? Porque eu tive naquele torneio, muito bom torneio. Sim. E mesmo que tu tá aqui na minha frente, parabéns pelo teu trabalho, eu gostei do teu jeito de trabalhar. Até uma hora que tu me trouxesse teu auxiliar técnico, eu queria conversar com ela, gostei o estilo motivacional. E até depois eu não consegui conversar contigo. Conversasse pelas redes sociais, né? Pessoalmente eu acho que eu não consegui conversar contigo. Me chamou muita atenção aquela volante camisa número 5 do teu time, muito boa jogadora. Não sei se tu chegou a conversar com algum dos clubes aí nossos aqui. Sim. Do Grêmio, Inter. Aquela menina tem talento, né? E depois até não consegui conversar com a Tatiana. Quer dizer, é difícil conversar com o pessoal do Inter, feminino principalmente. Sim. Né? Eu converso mais aqui no profissional, aí, com os meus amigos, mais conselheiros, dirigentes do Inter. E alguns do Grêmio também que eu converso. Eu não consegui conversar até, nem... A Duda, eu estou tentando trazer a Duda aqui para o programa também. E eu gostei muito daquela camisa número 5, boa jogadora. Até não sou dela, ela é daqui de Porto Alegre Ela é de Porto Alegre, na verdade... Como é que é o nome dela, André? Na verdade, é a Brenda. Brenda. É a Brenda. Na verdade, a Sub-15, né, que a gente formatou aí para jogar aquela competição, elas são jogadoras, na maioria das jogadoras, elas têm menos de 15 anos. Nós entramos naquela competição ali em relação, né, e convite maior mesmo foi do Marcos Planella. Sim. Que é o cara que eu sigo os passos dele aí quanto à questão do futebol feminino. Sim. Que é o cara que trabalha com Pelotas lá, tem as Lobas lá. E esse é o cara que é o cara. Eu acho ele das pontas na questão de preparação, de gestão, de tudo. Então ele vem fazendo um trabalho muito bom há anos. Então eu sigo o trabalho dele, sou muito fã dele. E fui nessa. E agora existe já um convite para as gurias do Sul jogar em Pelotas. Vai acontecer um torneio com equipes tanto daqui a nível Rio Grande do Sul e também do exterior. Que dia vai ser? Eles já estão organizando, mas vai ser ainda dentro desse primeiro semestre. Entre em contato com a gente aí, tá? E a gente poderemos a possibilidade da gente... Vou aguardar aí que o professor Marcos Planella mande para nós aí qual é a data, para a gente poder estar passando todas as informações possíveis. E até ele, um cara que já mandou várias jogadoras, hoje ele tem jogadoras que estão jogando nos Estados Unidos, que estão jogando por equipes do exterior afora aí, e está sempre com aquele projeto dele. E a gente teve a possibilidade, né, de participar disso. E que bom que tu gostou do nosso trabalho. Agora a gente segue os trabalhos com a categoria livre, que a gente tem um projeto para esse ano, para estar disputando campeonatos, tanto da categoria, tanto no futebol 7, quanto também no futsal, que agora a gente vai entrar forte também. E no campo, a partir do segundo semestre, a gente vai estar com a equipe já formatadinha, redondinha, para poder também estar participando. Vocês vão participar do campeonato gaúcho? Essa é a projeção. Esse adulto aí? A gente está projetando essa questão, a gente já tem um 7 que a gente vai disputar. Tá? Agora no campo a gente está projetando isso. A gente não tem certeza se vai ser ainda esse ano, mas eu pretendo jogar esse ano ainda. A gente tem uma equipe com algumas parcerias também de outros lugares aí, e está abrindo Gurias do Sul em outras cidades, né? E aí, a partir disso, a gente vai fazer uma seleção para a gente participar. E como tu informou aí no início, isso tudo demanda investimento, né? Então, a gente tem muitos apoios, a gente agradece aí os apoios aqui da rádio, o apoio da SSTBM, a gente tem um apoio também da Brigada, que em função lá
que a gente está sempre dando apoio e suporte também de treinamentos lá para algumas meninas que são atletas, né? A gente foi campeão estadual com a equipe de competição da Brigada, pela APM, né? Então a gente tem essa situação aí. E já de antemão, assim, saudar o pessoal que vem fortalecendo isso. Eu acho que a função mesmo do esporte, tanto lá da parte da ESEF lá, que a gente tem esse fortalecimento para a prática do futebol, inclusive. Eu acho que todo esporte tem que ser incentivado de qualquer forma. E nessa parte do futebol feminino, do Gurias do Sul, a gente tem uma projeção sim de ampliar isso para todo o interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Curitiba, e Paraná no caso, né? Que a gente já tem uns contatos de meninas que já participaram comigo, já jogaram comigo, né? Foram minhas atletas e estão nesses estados. E a gente está negociando para isso acontecer. Seria como, André, seria tipo uma franquia das Gurias do Sul, como acontece com o Inter e Grêmio? Ou seria assim, por exemplo, essas meninas que são os teus contatos nas cidades, fariam as observações de atletas, esses campeonatos? Porque nem todas as cidades tem times femininos. Geralmente as meninas jogam nesses competições escolares, Jergues. Isso, Jergues. Não, na verdade a gente vai formatar, tá já colocando isso como parcerias mesmo de equipes que já têm formação na questão mesmo do futebol de salão, tem muitas equipes que têm futsal, e a gente quer abranger que as equipes comecem a evoluir do futsal para o futebol 7 e do futebol 7 para o futebol de campo, e com esse apoio, né, de parceria com o Gurias do Sul. Então a gente vai ter muitas equipes aí fora de Porto Alegre que vão começar a fazer essa parceria. Me diga uma coisa, André, agora saindo um pouquinho do feminino, mas o André vai voltar aqui, eu vou agendar com ele, nós vamos ter que conversar bastante. A questão que tu estava falando da Copa Santa Clara, categoria de base. Isso aí foi bom tocar nesse assunto para a gente poder tá acontecendo a Copa, né, Santa Clara lá. Sim. E lá em Santa Clara, e de categoria de base, categoria sub-9, está sendo representado lá para a região sul, né? Tá com a tua internet, tá com a internet da rádio. Tô com a minha. Mas é forte, boa. Se tu botasse no Wi-Fi da rádio... Aí, agora vamos voltar aqui. Vamos falar aqui de Santa Clara, então. Isso. Então, meus amigos aí que estão em Pelotas aí, Pedro Osório, Mostardas, foi uma equipe de competição da região sul, formatada pelo professor Everton, que é na verdade, do CNA, lá do núcleo, né? Do núcleo do Grêmio lá, que é da região. E aí o Grêmio está sendo representado por essa equipe, que é uma categoria sub-9. E eles estão lá já na final, e acontece aí essa competição. E eu acho muito interessante isso, né? Tu pegar uma cidade pequena onde não tem uma infraestrutura não tão grande, né? E eles conseguem projetar isso para abranger até 1000 pessoas dentro de uma cidade dessa. E isso é interessante para o comércio, para tudo. Por isso que o futebol é uma coisa diferenciada, né? Então, eu queria aí falar sobre 3 atletas lá que estão se destacando, que é o Hendrick, que tem muitos empresários lá, já me informaram que tem um pessoal do exterior que está lá vendo essas categorias, né? E a gente tem o Hendrick, o lateral direito, né, que está se destacando muito. Esse menino eu já tinha visto ele em outra competição, e também guri é muito bom na lateral direita, perna direita muito boa. E o Pedrinho, camisa 10, muito bom atleta, camisa 10, aqueles de função mesmo, né, estilo da Alessandro, Douglas, né, muito bom com 9 anos, tu imagina aí. 9, né? 9 anos. E o Pietro, que é o goleiro, que ele tá 1 ano a menos, né? Ele tá com 8 anos aí, o Pietro, que é o goleiro. E o Pietro tá disputando a competição e
E é muito interessante aí a situação de jogadores, a gente fala, eu trato jogadores, quando são pequenos sim, trato quando é questão de muito ser criança, mas a gente já começa a analisar que eles fazem diferença no campo. Sim. 2, 3 jogadores no campo de qualidade fazem uma diferença, né, numa equipe. E acho que essa Copa Santa Clara, assim como está acontecendo também em Três Coroas, que eu vou falar agora também, eu acho que essas Copas, elas deviam sim ser trabalhadas em outras cidades do interior do Rio Grande do Sul. Cidades onde que as prefeituras, assim como lá em Santa Clara, assim como Três Coroas, assim como Teotônia, fazem essa... Está acontecendo também em Campo Bom, também tem uma competição. E isso é interessante para todo o setor, tanto para o setor esportivo, tanto para o setor comercial, tanto para o setor nosso aqui, divulgação de rádio, né, que é interessante, tanto para o setor também de nós treinadores, da parte de que a gente treina para competir. E eu acho que essas competições, elas já tiraram vários atletas. Muitos atletas saíram daí. Se tu vai buscar aí nos atletas, quando eles postam o seu álbum de recordações, você vai ver lá o atleta que colocou lá, que participou da Copa de Teotônia, que participou de Três Coroas, que participou agora, a gente tem Santa Clara. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o poder público tem essa possibilidade de estar fazendo isso e trabalhando isso como turismo também. Sim. Me diga uma coisa, André, além de ter as gurias do Sul, tu tem um time de base? Eu tenho um projeto, né, que ele tá hoje, né, com essa... iniciou o trabalho ano passado, tá? Além dessa situação aí lá em Pelotas, lá, que eu tenho essa parceria lá do núcleo lá, né, que eu participei desde o início dessa situação lá na região sul. Sim. Aqui em Cachoeirinha, eu tenho um projeto meu, que hoje é no Campo do Granja, né? Ele está com as categorias da sub-7 até a sub-17, eu tenho. Todas esses são meninos, né, daquela região ali, que vem ali da parte da Granja, que vem Betânia, que pega a parte Chácara das Rosas, toda essa parte ali. E esses meninos, né, observei que estavam ociosos ali pelaquela região ali, e aí fiz uma parceria com o Esperança ali, Futebol Clube, né? Tem parcerias com as equipes dessas respectivas cidades que tu citou? Isso. E em Pelotas tu tem com Pelotas ou com Não, em Pelotas, na verdade, lá, o nosso trabalho lá é oriundo do Galera, que é o eu ouvi falar, Galera, né? E o Galera é um projeto que já existe há muito tempo, né? E na verdade agora teve essa projeção que o Everton, que é da parte do Grêmio agora, né? Que também ele é avaliador do Grêmio, ele tem a parte do núcleo lá do Grêmio, que faz as competições hoje pela região sul, pelo Grêmio. E me diga uma coisa, e aqui em Porto Alegre, você atua com algum projeto de base? Fora, claro, tem as meninas do Sul aqui em Porto Alegre, mas eu digo, nessas categorias de base, por exemplo, ou tu é um avaliador aí de algum clube, por exemplo, tem um campeonato lá, por exemplo, de base, aí, vamos dizer, amador, ou futsal, como é que tu faz? Tu avalia para alguém ou para algum desses parceiros teus? Como é que tu faz? Foi bom até tocar nesse assunto. Até o final do ano 2017, a gente estava dentro de uma situação aí que eu fazia um trabalho mais por trás do que essa parte mesmo da avaliação direta dos atletas e mais a construção. Mas agora estou criando sim algumas parcerias aí e essas parcerias estão vindo de alguns clubes que eu vou falar agora. Pode falar os clubes. Não, vou falar isso aí na próxima. Tá que a gente está falando aí de coisa grande aí, e essa projeção ela... Ainda bem que tem um cara esperto, vai te pegar bem na hora, viu? Mas eu já de antemão queria
também, a gente teve um amistoso aí do meu projeto lá, que é o galera de Cachoeirinha lá, né? Que é o... Eu chamo lá o galera, porque eles se identificaram com galera também. E alguns chamam o projeto lá de Guris do Sul. E, então, mas a gente está adequando o projeto dentro dessa situação, que é a nossa marca, que é o GDS, né? Até a gente já tem a camiseta aí agora, só que hoje eu não trouxe, eu trouxe na segunda-feira passada, eu trouxe a camiseta para mostrar que tem nós temos a marca nossa, né? O GDS aqui, e nas laterais a gente tem a marca, uma do lado tem da W News e do outro lado a gente tem essa STDM. Queremos receber essas camisetas aí da W. Eu quero ir para os estádios com essa camisa. A gente vai ter, a gente está aí esperando, aguardando chegar aí o material aí, a gente vai... E outra coisa, André, antes de nós ir para o comercial rapidinho para tomar um cafezinho, eu quero que tu fale de futebol profissional. Eu gostaria de falar do Cambau Gaúcho para começar, agora eu quero a tua opinião. André, me diga uma coisa, eu quero um adesivo das Gurias do Sul, viu? Voltamos rapidinho, vamos tomar um cafezinho, uma água e já voltamos. Já voltamos aí. Mas eu quase peguei ali nas parcerias. Ainda bem que tá esperto, hein?